Eu fui treinado para ser um babaca, você não. Isso aconteceu há cerca de 3 meses. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que sofro de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, devido a 2 missões. Isso não é para me gabar ou impressionar, mas qualquer veterano com TEP confirmará que é muito difícil deixar que babacas saiam impunes. Por causa dessa merda estúpida, só consigo trabalhar em emprego sozinho agora. Tenho trabalhado por um tempo limpando lojas após o horário de funcionamento. Não limpeza superficial, mas verificando áreas onde os ratos estiveram, etc. Trabalho sujo, mas o pagamento compensa mais do que isso. Um dia, estou com dor nas costas considerável, então minha esposa, minha sogra e minha cunhada cobrem para mim. Recebo uma ligação algumas horas depois da minha esposa reclamando do gerente. Eu já trabalhei no varejo antes e sei que é difícil, então costumo dar um pouco de margem quando pessoas que não trabalham no varejo dizem que alguém está sendo malvado em vez de não estar com paciência para idiotices. Ouço que ele gritou com elas quando entraram na loja, dizendo que estava fechada. Ok, pessoal, elas usaram uma chave, relaxem. Depois, ele ficou chateado por não saber que haveria uma limpeza naquele dia. Mentira, eu escrevi e distribuí o cronograma 3 semanas antes. Depois tentou dizer a elas onde limpar, tenho um contrato, e as obrigações de seus funcionários não estão incluídas nele. Revirei os olhos para a reclamação, admito. Gerentes são chatos, e eu não achava que isso fosse um grande problema, apenas um gerente incompetente. Então, recebo uma ligação meia hora depois. O gerente estava fazendo piadas de teor sexual para sua equipe, composta apenas por homens. Ei, você está se maquiando, precisa de um absorvente, etc., enquanto eles estavam fechando a loja. Ok, isso é bem sem gosto, mas para mim são apenas boatos. Em seguida, sou informado de que, ao sair do estacionamento, eles viram o gerente tentando abrir a porta do meu carro. Insiro o TEP aqui. Ligo para a loja no dia seguinte, peço para falar com o gerente de plantão. Tenho uma conversa bastante civil, destacando minhas preocupações com o gerente prestando atenção ao cronograma e aos contratos. Mencionei que houve testemunhas de comportamento não profissional, mas que não é da minha responsabilidade corrigir isso. Observe que a conversa está indo muito profissionalmente até este ponto. Quando menciono o carro, a atitude do cara muda completamente. Ele fica muito vocal e defensivo, me interrompendo e aumentando o tom de voz. Antes que eu perceba, estamos gritando um com o outro. Eu desligo e falo com minha esposa. Descrevo o cara com base em sua voz e sotaque, e minha esposa tem certeza de que estou falando com o gerente, vou chamá-lo de Andy. Ligo de volta uma última vez. Digo, quero saber com que autoridade você tentou entrar no meu carro. Andy começa a fazer de conta que não sabe, até que eu cito a empresa de segurança que patrulha e monitora seu estacionamento, compartilhado com outras empresas, e que posso solicitar imagens por meio da polícia. Andy diz que não precisa se explicar para mim e desliga. Ah, não, cara. Ligo de volta pela última vez. Digo, se não conseguirmos resolver isso, terei que envolver seu chefe. Ele diz, tudo bem, ligue para mim quando fizer isso. Andy desliga. Insira a vingança. Não vou entrar em detalhes sobre como, mas explicarei o que aconteceu nas próximas semanas. Lembre-se de que tenho uma chave para essa loja e ainda posso aparecer nos dias contratados. O depoimento de Andy sobre a discussão desaparece. Não é uma grande perda, a coisa era 90% mentiras para encobrir o que ele fez. Encontram-se várias notas disciplinares que mostram que Sr. Andy, como todos os seus funcionários pareciam chamá-lo, adorava escrever todos os seus funcionários por coisas frívolas. Esta é uma tática comum de gerentes fracos como seguro para quando os funcionários reclamam deles. Essas notas também desaparecem. Um arquivo é encontrado com muitas reclamações sobre a loja e interações entre Andy e os clientes. Cópias são feitas. O negócio de Andy começa a receber várias avaliações no Google com uma estrela de várias contas. Alguns dos revisores postam fotos da infestação de ratos em sua loja e produtos danificados pelos pequenos dentes que ele deixa na prateleira. Deixe-me dizer que ver fezes de rato ao lado de comida faz maravilhas para sua página no Google. 2 reclamações anônimas para a cidade sobre a infestação de ratos na loja, com fotos. Nenhuma das quais coincide com as que enviei para meus chefes.
Uma reclamação para a cidade de um suposto funcionário que cita uma tonelada de violações de segurança dentro da loja. Em seguida, menciona o quão grave se tornou a infestação de ratos e que a cidade deve inspecionar e garantir que peça provas de um exterminador. Não há nenhum. Coitado, estava implorando. Até mesmo o nome dela correspondia ao nome de um funcionário. Que coincidência! Símbolos ocultos aleatórios começam a aparecer no diário de trabalho de Andy, escondidos entre coisas que ele já escreveu. Para esclarecer, isso aconteceu porque eu podia lembrar os símbolos. O objetivo não era ocultismo, era fazer com que coisas aparecessem em seu diário pessoal que ele não escreveu. O chefe do chefe de Andy, informações de contato penduradas no escritório, recebe um e-mail detalhando seu comportamento não profissional, assédio com base em gênero e tentativa de entrar em um veículo que não era seu. Também mencionei quantas violações eu vi enquanto estava limpando, equipamento quebrado, riscos à segurança, falta de suprimentos de limpeza adequados, produtos químicos sobre ração para animais de estimação, etc. Eu até tentei chegar a um acordo e disse que, se eles pudessem fornecer uma política que dissesse que ele poderia verificar meu veículo sem segurança ou polícia, então eu retiraria minha reclamação. Caso contrário, a cada limpeza programada em que ele ainda estivesse presente, eu a cancelaria e enviaria uma taxa. De repente, há uma mudança na loja. Eu ainda vou muito depois para evitar pessoas, mas está muito mais limpo. Há até suprimentos de limpeza suficientes para a loja funcionar. Há menos notas passivo-agressivas em todos os lugares. Curioso com isso, entro no escritório e vejo que definitivamente houve uma mudança. O arquivo de reclamação é reduzido e o escritório está mais limpo. Quem é o chefe agora parece uma senhora bem legal. Andy recebe uma mensagem de texto de um número para o qual ele não poderá ligar de volta. Já aprendeu sua lição? Nome completo dele? Ou preciso tirar seu próximo emprego também? Fim. Edit. Isso não foi apenas sobre o carro. Isso foi sobre o que um homem estava confortável fazendo com um estranho porque ele achou que poderia sair impune. O carro era apenas uma evidência com a qual eu realmente podia trabalhar. Para aqueles irritados por eu não ter defendido minha esposa, ela se importava menos com as palavras do que alguns de vocês, porque ela não é uma criança. Me usa. Me trai? Aproveite para perder seus amigos e familiares e divirta-se sendo ignorado no trabalho. Pontos de bônus por possivelmente se tornar um sem-teto. Acabei de descobrir há 2 dias que meu namorado de 4 anos na verdade gosta de homens. Nosso relacionamento foi uma mentira. Ele me usou para esconder sua sexualidade porque não estava pronto para se expor, ele mesmo me disse isso. Ele fingiu me amar por 4 anos. Ele agiu como um namorado perfeito por 4 anos. Estávamos discutindo casamento e filhos. Ele até me levou para olhar anéis de noivado. Tudo isso enquanto ele estava tendo um caso com um homem. Para piorar, o amante dele me ligou 2 horas depois de eu tê-los pego. Por quê? Para me dizer que ele era bi e que todos nós poderíamos ficar juntos. Você está brincando comigo? Eu não sei se ele estava zombando de mim ou se ele era realmente estúpido o suficiente para pensar que era uma boa ideia. Mas sim. Se você gosta de pessoas do mesmo gênero mas age como hetero, eu odeio você. O pior é que minha família acha que eu deveria ter sido mais gentil com ele porque pessoas assim já têm dificuldades o suficiente. Então, porque ele gosta de homens, eu não posso ficar brava? Eu não posso ficar com raiva? Eu preciso ser mais gentil? Com ele? Depois que o amante dele me ligou, eu mandei uma mensagem para o meu agora ex para saber se ele estava realmente zombando de mim e ele apenas disse que não seria uma má ideia. Então, eu perdi o controle. Eu era muito próxima da mãe dele, então mandei para ela uma mensagem explicando o que aconteceu e disse que não posso mais ficar em contato com ela, pelo menos por enquanto. Ela ficou chocada, mas entendeu porque eu preciso cortar o contato. Bem, os pais dele o deserdaram. Não por sua preferência, mas por causa do que ele fez comigo. O idiota foi para as redes sociais reclamar que seus pais o deserdaram por gostar de homens, mas vários membros da família comentaram e o expuseram como a pessoa terrível que ele é. Alguns de seus colegas de trabalho o tinham no Facebook e TikTok e viram tudo, e agora ninguém no trabalho fala com ele por causa do que ele fez comigo. Seus amigos ficaram enojados quando descobriram. Seus amigos sempre gostaram de mim e também são muito a favor da monogamia, então não quiseram mais ser amigos depois que souberam a verdade.
Ele precisa se mudar porque morávamos juntos e agora ele não pode pagar o aluguel sozinho, mas seu orçamento é muito apertado, então ele não tem muitas opções. E eles terminaram. Meu ex teve um ataque de raiva quando sua mãe o ligou. Em retaliação, ele quebrou a TV, meu laptop, cortou algumas das roupas que eu ainda tinha no apartamento e destruiu a máquina de café. Então, sim, o namorado dele não gostou de seu surto e terminou tudo. Edit, sim, estou processando ele pelos danos. Atualização: quero começar dizendo que escrevi este post em um estado de raiva e estava muito emocional para perceber o quanto sou ruim. Eu não odeio pessoas homo. Não tenho problemas com a comunidade. Peço desculpas se pareceu que sou uma pessoa preconceituosa. Eu realmente não sou. Eu estava apenas emocional, então gostaria de me desculpar. Eu entendo que a comunidade está passando por muitas coisas e não queria parecer insensível. Então, peço desculpas. Agora, a atualização real: recebi alguns comentários e mensagens particulares de pessoas que me aconselharam a obter uma ordem de restrição e garantir que ele não possa me encontrar. Infelizmente, não os considerei o suficiente, como alguns previram. Ele me seguiu da casa da minha melhor amiga até o supermercado e danificou meu carro. Estou falando de pneus furados, vidros quebrados e o que acredito ser óleo derramado em todo o meu carro. Felizmente, o estacionamento tem câmeras e a polícia o identificou em pouco tempo. Ele foi preso. Definitivamente vou solicitar uma ordem de restrição e estou procurando me mudar para outra cidade. Terei que vê-lo novamente no tribunal. Além disso, seu ex-namorado concordou em testemunhar que testemunhou meu ex destruindo minhas coisas no apartamento. Meu ex também será examinado por um profissional devido às suas ações. Parece que ele pode estar sofrendo de algumas doenças mentais. Entrei em contato com os pais dele e eles estão chocados, mas ainda se recusam a ter qualquer contato com ele. Edit, parem de me perguntar se estou procurando um novo namorado. Você vai me tirar forçadamente do armário para todo mundo? Prepare-se para ter todo o seu futuro destruído. Isso foi há quase 7 anos. Eu cresci em uma cidade pequena do interior. Sempre soube que era homo, todo mundo é preconceituoso, estava planejando ficar no armário até me mudar, etc. Você conhece a música? Há 7 anos, um certo senador de Vermont anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, e como eu era um aluno do último ano do ensino médio que não conseguia ficar calado, entrei de cabeça no ativismo online. Principalmente no Reddit, mas principalmente no Twitter, onde eu tinha uma conta de fã com cerca de 10 mil seguidores que não parava de falar. Isso não foi bem aceito por todos, mas as pessoas sabiam da minha política e eu era apenas um estudante de ensino médio de 17 anos, terminantemente online, então ninguém levou a sério. Mesmo na escola, eu não tinha autoconsciência e não parava de falar sobre as primárias democráticas. Eu não era antissocial nem nada do gênero, mas a maioria das pessoas com quem eu convivia era mais idiota do que eu e, no mínimo, tão pouco consciente de si mesma. Aqui está uma coisa que eu não considerei: se você assedia toda a sua cidade rural caipira para seguir sua conta no Twitter, talvez não use essa conta para curtir conteúdo adulto entre homens. Essas curtidas eram de meio ano antes, então você tinha que rolar um pouco para encontrá-las. Mas um aluno de uma das minhas turmas, vamos chamá-lo de Alex, teve esse trabalho e enviou capturas de tela para praticamente todos na escola e para meus pais. Isso não foi fácil para mim, mas a aterrissagem foi mais suave do que eu esperava. Meus pais levaram uma semana ou mais para se adaptar, mas acabaram aceitando. Outros adultos da cidade me evitaram, mas isso não mudou muito, e as pessoas na escola implicaram comigo por um tempo, mas isso diminuiu rapidamente. Eu ainda estava furioso com o que Alex fez, e não estava deixando isso passar. Além disso, também não era totalmente inofensivo, meus pais estavam dispostos a conviver com isso, mas ainda eram preconceituosos, externamente, e, de qualquer forma, quem quer ter seu histórico de conteúdo adulto mostrado aos pais? Alex era um dos melhores alunos da classe, com aspirações à Ivy League, definitivamente, com qualificações da Ivy League. Além disso, ele poderia seguir o caminho do legado por meio de seu pai. Seu futuro também dependia totalmente do dinheiro de seus pais. Eu precisava atingir esses dois aspectos da vida de Alex e transformá-los em fumaça. Os pais de Alex eram uma espécie de clichê de filme de gente rica de cidade pequena, dinheiro antigo, pai advogado, boa reputação na comunidade e na igreja, conservadores, envolvidos na política local e estadual, etc. Alex era um garoto rico e mimado.
Não há nada de intrinsecamente errado nisso, mas isso vem com seu quinhão de coisas idiotas rebeldes que você faz como um garoto rico mimado. Então, eis como usei seu passado para destruir seu futuro. Alex traficou drogas por um mês quando tinha 15 anos. Mais uma vez, ele era um orador da turma bem arrumado, portanto, totalmente fora de lugar, mas ele só queria fazer algo no limite, suponho. Eu sabia disso porque uma vez compramos nossa maconha dele por meio de um amigo. Ele ainda tinha as conversas e ficou mais do que feliz em me ajudar, entregando-me as capturas de tela que enviei aos pais dele. Eles obviamente me acusaram de tê-las fabricado por vingança, então pedi ao meu amigo que lhes mostrasse a conversa em primeira mão no próximo domingo após o sermão, o que ele fez. Um ano antes de me denunciar, ele engravidou uma garota que acabou fazendo um aborto pago por ele, com a contrapartida de que ela não diria quem era o pai. Já era tarde demais para ela, pois seus pais sabiam que ela estava grávida, então ela não se importou em assumir toda a culpa sozinha. Eu conhecia aquela garota muito bem, não éramos amigas, mas éramos próximas politicamente e ocasionalmente conversávamos. Ela estava furiosa com Alex por ter me denunciado e decidiu, depois que eu sugeri não tão sutilmente, fazer uma postagem de denúncia no grupo do Facebook da cidade, com capturas de tela das conversas deles. Alex tinha uma conta de trollagem da direita que ele usava para assediar pessoas negras. Estou falando de palavras de baixo calão, piadas de macacos, gráficos de QI e coisas do gênero. Várias pessoas, principalmente o único garoto negro que estudava nessa escola, o denunciaram, mas era praticamente impossível provar que ele estava por trás da conta, até que percebi que ele às vezes se conectava a ela nos computadores da escola e dava uma dica ao diretor. Não tenho certeza do que o cara te fez tecnicamente, mas ele o pegou em flagrante e acabou sendo suspenso por uma semana e teve de pedir desculpas na frente de toda a escola. Assim, Alex passou de filho modelo para bigodista desvivedor de bebês da noite para o dia. Seus pais decidiram expulsá-lo da escola sem um centavo após a formatura. Ele ainda entrou em uma escola da Ivy League, mas, sem o apoio dos pais, teve de conciliar a escola com um emprego de meio período e desistiu um ano depois. Agora, aparentemente, ele é um pai divorciado e ausente que está envolvido em 2 esquemas de marketing multinível ao mesmo tempo. De um orador da turma que estava destinado a se tornar um advogado de Washington, para isso. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!